Olá, começa o programa Indústria em Foco, uma parceria do Sistema FIEB da Fundação Paulo Jackson. Eu sou Fernanda Dourado e no nosso encontro de hoje vamos falar sobre energia e água, como esses recursos influenciam na competitividade das indústrias. E para esse bate-papo, convidamos o empresário da construção civil e coordenador do Conselho de Infraestrutura da FIEB, Marcos Galindo, e o economista e superintendente de desenvolvimento industrial da FIEB, João Marcelo. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Obrigado, Fernando. Boa tarde. Obrigado. A gente vai começar falando agora a respeito da água e saneamento, né? Eu tenho um dado aqui que no Nordeste do Brasil, apenas 69% da população são atendidos pelo sistema de abastecimento de água. E segundo dados do Sistema Nacional de Informações de Saneamento do Ministério das Cidades. E na Bahia, menos de 30% dos domicílios têm acesso à rede de esgoto. Eu quero saber dos senhores a respeito de que forma o elevado custo e a qualidade de oferta de água e energia afetam a competitividade da empresa, da indústria, né? Bom, tanto energia como água são fatores de custo importantes na produção industrial. Então, como recursos têm um peso significativo nos custos de produção, quanto mais racionais esses custos, quanto mais acessíveis forem essas tarifas, tanto melhor para a indústria e para a competitividade das indústrias instaladas no estado da Bahia. Então, o que a gente vê hoje, num rápido resumo, é que a gente tem tanto tarifas de energia elétrica como tarifas de água bastante elevadas, inclusive muito oneradas por encargos, impostos, tributos, etc. Então, à medida em que isso consegue ser mais racional, você consegue reduzir esses custos, principalmente de encargos, sobre as tarifas, você passa a ter uma indústria mais competitiva no estado da Bahia. Então, nesse sentido é que... Então não há tanta competitividade assim. Quando você tem, por exemplo, a tarifa de água é a segunda mais cara do Brasil para a água de consumo industrial, você torna a indústria na Bahia menos competitiva. Então, se uma indústria que ela é intensiva em consumo de água está considerando onde ela vai se instalar no Brasil, e ela olha para a Bahia e vê uma tarifa que é a segunda mais cara do Brasil, certamente a Bahia não vai ser uma primeira opção para essa indústria. Então, isso não só é ruim para o Estado, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, como para as suas indústrias que estão aqui instaladas, já é um fator de menor competitividade. Você torna essas indústrias menos competitivas no universo das empresas do país. Qual a opinião, senhor, a respeito disso? Na verdade, eu concordo plenamente com o Marcos Galindo, né? Nós temos que entender que, no caso do fornecimento de energia, a gente tem, que é uma coisa importante, a questão da qualidade do fornecimento também é importante. Então, por exemplo, a gente sabe que no interior existe grande parte dos municípios, nós não temos um fornecimento adequado de energia. A queda brusca, né? Queda brusca, interrupções, às vezes longas interrupções, e isso, obviamente, variações grandes na tensão, e, obviamente, isso para uma indústria é um fator crítico, né? Porque, por exemplo, indústrias de processo, por exemplo, que precisam de energia contínua, você parar o fornecimento de energia e parar um processo, traz vários prejuízos para a indústria, né? Até ela recomeçar o processo, etc. Então, eu acho que esse fator também de fornecimento no interior do Estado é um ponto crítico que o Galindo não tinha mencionado especificamente, mas eu acho que é importante também deixar claro que deixa a desejar em muitos dos municípios que estão hoje em grande desenvolvimento, como por exemplo o oeste da Bahia, uma região hoje que está se desenvolvendo muito rapidamente, e existem problemas pronunciados pelos empresários da região claros na qualidade do fornecimento da energia. Então essa qualidade de fornecimento, ela afeta também até o crescimento, né? Com certeza. Das regiões. E como faria então para poder melhorar essa qualidade? Quais seriam as propostas e sugestões? Bom, o funcionamento do sistema elétrico brasileiro, ele é de tal forma que ele tem um planejamento centralizado, né, nacionalmente, e de forma que a energia hoje em dia ela é contratada através de leilões. Então é um processo que envolve o governo como planejador, vamos dizer assim, e a iniciativa privada. Agora, como funciona então os leilões? O governo estabelece, conforme um planejamento, que tipo de energia ele quer contratar e oferece, e estabelece condições para aquela energia. Então, por exemplo, uma energia eólica, por exemplo, para dar um exemplo
de um fato na Bahia, né? Então, há 3 ou 4 anos atrás, foram feitos leilões especificamente para a contratação de fornecimento de energia eólica. Então, o governo estabelece as condições em que são aceitáveis aquele fornecimento de energia eólica, e as empresas, Brasil afora, fazem as suas ofertas. E aquelas que oferecem condições competitivas, né, em termos de preço de fornecimento da energia, que são para aquelas, então, empresas que são, vamos dizer assim, cedidos os direitos de produção daquela energia. De forma que há um planejamento, mas há também um trabalho da iniciativa privada em prover essa energia conforme esse planejamento de governo. Agora, às vezes algumas coisas dão errado, como, por exemplo, só para pegar de novo o caso da Bahia, onde parques eólicos estão ficando prontos no sudoeste da Bahia, mas as linhas de transmissão, que são de responsabilidade da Chesf, não estão prontas. E isso está gerando um ônus para a população, porque aquela energia que foi contratada via leilão, ela está lá disponível e tem que ser paga àquela empresa que ganhou aquele leilão e fornece, está pronta hoje para fornecer aquela energia. A população está pagando por esse custo de energia, mas ela não está sendo efetivamente utilizada. Então, uma parte do trabalho é de planejamento de governo, outra é das empresas fazendo a geração da energia, a transmissão da energia, e também a parte de distribuição, que é essa energia que chega na porta da casa de cada um de nós e em cada indústria. Vamos entender agora como funciona o fornecimento de energia para a indústria. O cliente chegando aqui, ele vai dizer, olha, pretendo instalar uma indústria, por exemplo, em Camaçari, vai dar localização para a gente, né? E a carga, o que ele está prevendo, e entrar com que carga, com que demanda, e o horizonte. Essa indústria vai estar operando em 2014. E nós vamos fazer uma análise, né? A engenharia da Coelba vai analisar, verificar o que é necessário para atender aquele cliente. A gente vai solicitar, né, o projeto, né, o projeto elétrico dele, da subestação. Vamos fazer um orçamento da rede, a viabilidade dá uma ideia da obra, vamos orçar, verificar a participação que a Coelba tem nesta obra e a participação do cliente, com base no que estabelece o agente regulador, né? E contratamos a obra, executamos e ligamos. Esse é o processo. O que a gente pede sempre é que ele evite já estar avançado no processo dele para vir nos solicitar a obra. Por quê? Porque hoje você tem problemas ambientais para construir uma linha, tá certo? Mão de obra, material. Então, a gente tem que realmente... Os prazos hoje, principalmente em função dos problemas ambientais, eles dilataram, né? Há 10 anos atrás, você fazia uma obra para atender a Ford em 1 ano. Hoje, você não faria uma obra em 1 ano sob nenhuma hipótese. Por quê? Porque você tem todo um trâmite, principalmente com órgãos ambientais, que dificulta, né? Agora, a burocracia também para a indústria de grande porte e a de médio porte, pequeno porte, é a mesma ou há diferença? As grandes indústrias, elas podem participar do que se chama do mercado livre de energia, por onde elas adquirem a energia diretamente das geradoras de energia, no caso a Chesf e outras companhias que geram a energia, né? Então, elas podem participar desse mercado, chamado mercado livre. É onde elas conseguem o menor custo da energia. É um custo da energia naturalmente mais barato, porque ele é comprado em volume, né, por um determinado tempo. Ou seja, aquela grande indústria, ela assegura ao gerador da energia que ela vai estar comprando ali um grande volume de energia, e por isso ela tem um preço mais acessível. Então, o mercado livre, ele está aberto também para as indústrias de médio porte. Apenas ele deve ser... a indústria deve ser muito cuidadosa para entrar nesse mercado, porque uma vez que ela contrata um determinado bloco de energia, um determinado fornecimento de energia, ela tem que funcionar mais ou menos dentro daquela faixa que ela projetou que iria funcionar. Se ela funciona muito acima ou muito abaixo daquilo, ela toma prejuízo. Então, o senhor falou do prejuízo, né? Quais seriam as consequências
se ela funcionar abaixo ou acima? O custo da energia, não, é o custo da energia mesmo para ela, na conta de energia que ela vai pagar, que vai se tornar mais caro, porque ela contrata uma demanda mínima, significa que ela vai consumir no mínimo um determinado X de energia. Se ela consome menos, ela vai pagar por aquele mínimo da mesma forma. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Indústria em Foco. Já estamos de volta com Indústria em Foco, que hoje recebe o empresário da construção civil e coordenador do Conselho de Infraestrutura da FIEB, Marcos Galindo, e o economista e superintendente de desenvolvimento industrial da FIEB, João Marcelo. Nosso tema é água e energia. Essa distribuição de água e de esgoto é de responsabilidade do município. Mas o que acontece? Porque, por exemplo, aqui na Bahia, o fornecimento de água é feito pela Embasa. O município não é capaz, o que é que falta? Na verdade, poucos municípios no estado da Bahia cuidam do seu próprio abastecimento de água, do seu próprio sistema de saneamento. A maioria dos municípios é atendido mesmo pela Embasa. Então, acredito que em muitos casos o município realmente não tem interesse, porque isso envolve investimentos muito grandes e envolve também uma estrutura técnica e administrativa própria para fazer funcionar um sistema de abastecimento municipal. Por outro lado, muito do que se faz em sistemas de abastecimento de água é, na verdade, integrado e cruza as fronteiras dos municípios. Então, em muitos casos, trata-se mais realmente de um tipo de investimento que envolveria um grupo de municípios, um consórcio de municípios, e por isso, na verdade, isso sempre foi muito mais prático ficar na mão do Estado. Para dar um exemplo, é o caso da adutora de Pedra do Cavalo, que abastece Salvador. Então, jamais poderia imaginar que Salvador fosse cuidar do seu próprio abastecimento da água, indo buscar água em Pedra do Cavalo. Isso é uma coisa que só pode acontecer num lugar onde você tem um sistema mais estadualizado do que municipalizado, como é o nosso caso hoje. O senhor falou a respeito que são poucos os municípios, né? Nós temos 417 municípios baianos. Teria esse dado de quantos municípios já fornecem? Não. Eu não tenho esse dado não, mas são bastante poucos. É muito pouco. Dá para contar em uma mão, eu acredito. Então é bem restrito, né? Bem restrito, bem fechado. E como a gente faria, então, para solucionar esse problema? E se fosse um investimento privado, qual a opinião dos senhores a respeito disso? Na verdade, a gente tem que olhar, às vezes, um pouquinho para o mundo, né? O que as pessoas fazem fora, para de reinventar um pouco a roda, né? Nós temos casos de sucesso aqui no Brasil, de relativo sucesso. Por exemplo, a própria Sabesp, que é uma companhia estadual de São Paulo, ela tem os melhores índices de eficiência operacional e também os melhores índices de atendimento, tanto de água quanto de esgoto, entre todos os estados brasileiros, né? Hoje ela é uma companhia mista, de capital misto, né? Acho que o estado detém 50,3% das ações da Sabesp. A Sabesp é negociada em bolsa de valores. Então, óbvio, é uma cobrança de mercado pelo nível de atendimento, a qualidade do atendimento. Então, acho que tanto se fazer convênios, parcerias público-privadas, ou mesmo privatizar o sistema, dependendo, obviamente, do tipo de município, do nível médio de renda do município, porque, obviamente, isso tem que ser pago, né? E óbvio que você só vai fazer um investimento, estruturar um investimento e manter uma estrutura privada, se isso puder ser remunerado. Então, eu acho que uma das soluções possíveis é fazer como se faz fora, né? Nos países desenvolvidos, a grande maioria das empresas de saneamento, né, e de fornecimento de água e esgoto são privatizadas, né? E funcionam muito bem. Tem índices muito melhores do que... Olha, na verdade isso depende muito da estrutura, para quem você vai fornecer, a quão longe está, que estrutura já existe, né, de encanamento, porque, por exemplo, se você for fornecer partindo de uma distância muito longa, ou que o percurso, o trajeto até chegar lá, para você gerar o encanamento também é muito custoso, você vai ter um custo muito maior na cobrança, né? Então, a gente pode pensar assim, geralmente, se você está fornecendo para lugares que tem uma densidade populacional muito alta e muito próxima, onde você já tem uma infraestrutura específica que você pode estar baseando o atendimento de água, encanamento de esgoto, né, o encanamento de água e os dutos de esgoto, aí, obviamente, tende a cobrança a ser muito mais barata
do que, por exemplo, você fornecer água para um município muito distante, por exemplo, da Bahia, no interior, muito longínquo. Você vai ter que criar toda uma estrutura nova e muito distante até chegar lá. Complementando o que João Marcelo falou, a gente já vê hoje, num quadro de limitação da capacidade de investimento de uma empresa como a Embasa, a possibilidade, quem sabe a oportunidade em algum momento, de que o Estado da Bahia, ou a Embasa, não sei, coloquem determinados sistemas em licitação para que uma entidade privada faça aquele fornecimento numa determinada área. Então, mais ou menos dentro dessas condições que o João Marcelo falou, onde existe uma previsão de consumo, onde existe uma possibilidade econômica de recuperar o investimento que vai ser feito, seria bom que o Estado, que a Embasa, pudessem ir fazendo concessões para a iniciativa privada, para que ela pudesse ir ensaiando já o funcionamento de sistemas de abastecimento de água e, quem sabe, de esgotamento sanitário também, pela iniciativa privada. Mas o custo sairia um pouco mais caro para a população? Não necessariamente. Não. A gente pega o exemplo da energia, onde através desses leilões, na verdade, a gente tem tido ofertas de fornecimento de energia que foram mais baratas, esses custos, do que estavam inicialmente previstos. Então, é o caso, por exemplo, da energia eólica. Havia uma expectativa de que preços funcionariam dentro de um determinado patamar e o mercado foi oferecendo preços mais em conta e por isso com isso se viabilizou. O consumidor já fica com uma dúvida, né? Já a iniciativa privada tem medo de ter. Na verdade, eu acho que pode acontecer ao contrário, né? Se a gente for olhar, por exemplo, os números que são praticados hoje, vamos dizer, tarifa média industrial, né? A tarifa de água média para a indústria hoje na Bahia é a segunda mais cara do país. E a da Sabesp, ela é mais barata que a da Bahia, a tarifa média industrial. Né? Então, o que a gente tem que olhar é que também a iniciativa privada, como ela tem uma necessidade de retorno e ela vive num mundo, num ambiente competitivo, é necessário que haja uma eficiência operacional que pressione para que aqueles custos possam ser repassados de forma mais baixa para o consumidor. Né? Então, o que a gente vê na realidade, esse número eu acho que na verdade responde essa pergunta. Né? Quando a gente começa a comparar os estados e começa a entender aqueles, mesmo os próprios municípios, aqueles que têm fornecimento de água privado, você vê que em grande parte deles o custo da água acaba sendo mais barato do que o custo que é imposto por empresa estadual pública. Okay. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Indústria em Foco. Estamos de volta com o programa Indústria em Foco, que hoje tem como tema água e energia. A energia hoje, a energia do Brasil é uma das mais caras do mundo, né? Isso esse dado confere? Confere, realmente é uma das mais caras do mundo e isso se deve em grande parte aos encargos, né? Impostos, tributos, contribuições que incidem sobre a energia no Brasil. Então eles representam quase metade. Chega a 40% esse dado? 45% da tarifa que você paga na sua conta de energia. Então realmente é muito significativo, tanto tem as tarifas, ou tanto tem os tributos federais, como tem o próprio ICMS, no caso do Estado. Então, ela é muito sobrecarregada, realmente, a energia. E o ICMS é o imposto mais caro ou não? É o que pesa mais. É o que pesa mais. É o que pesa mais. Com relação a todos os encargos, o fator que pesa mais é o ICMS estadual. Agora, recentemente, a presidente Dilma, né, fez uma proposta de reduzir esses encargos. Isso vai melhorar mais? Qual a opinião dos senhores a respeito disso? Na verdade, na FIEB nós até fizemos um recente estudo para poder entender um pouco qual seria o impacto dessa posição do Brasil, né, com relação ao custo da energia, com relação aos demais países. Se a gente avaliar a posição do Brasil em 2011, que o custo da energia brasileira em dólar estava em 6º lugar,
né? Melhorou um pouquinho, mas não em função da queda dos encargos, mas em função da valorização do real frente ao dólar. Então ele melhorou um pouquinho a posição. Era a terceira mais cara do mundo, foi para a sexta mais cara do mundo. Se nós tivermos, por exemplo, com esse pacote uma redução média de 25% no custo da energia industrial, que eu acho que até é muito, porque a expectativa do governo é entre 19,7% e 28%. Eu não sei se na média vai chegar a 25% de redução. Mas considerando 25% de redução, a posição do Brasil iria para 14º lugar da energia mais cara do mundo em dólar, ficaria num ranking em 14º lugar. Mas ainda é muito. Por quê? Porque ele está no bloco dos países desenvolvidos. Para você ter uma ideia, em 14º lugar a gente ainda ficaria à frente da Suíça, da Suécia e da Finlândia. E muito distante ainda de países como, por exemplo, Índia, China e outros países da América Latina. Então, na verdade, vai melhorar? Vai, mas a gente ainda vai continuar com uma energia muito cara. E como seria para solucionar esse problema? Já foi um passo já foi dado, né? Vocês acham que ainda está um pouco distante para solucionar, para o custo diminuir? Bom, acho que o governo está dando um passo para reduzir esses encargos. A gente espera que evolua com o passar do tempo para reduzir mais ainda. No caso do ICMS, é uma questão estadual. Então, é uma decisão que precisa ser tomada ao nível do Estado para que você não tenha esse custo que é muito elevado na conta de energia, que é o ICMS. Tem um dado interessante que eu queria colocar. Na verdade, se você for olhar as medidas do pacote do governo de exoneração da energia elétrica, só houve o término de 2 encargos, a RGR e a CCC. Esses 2 encargos juntos contam por 4% apenas do custo da energia. Então, dos 25%, por exemplo, que eu estou estimando de redução da energia, basicamente 20% ou mais de 20% se espera de melhoria dos preços das tarifas em função da renovação das concessões. Então, o esforço do governo, na verdade, não foi tão grande assim. Por exemplo, todos os encargos juntos contabilizam algo em torno de 10% da conta de energia. Só foi reduzido 4%. Fora isso, nós temos o ICMS, que varia de estado para estado, mas é um valor muito elevado. E fora isso, nós temos os tributos federais, que se você olhar nos últimos, desde 2001, 2002 para cá, foram os tributos que mais cresceram. Foram os tributos federais sobre a conta de energia. Então, na verdade, eu acredito que existem coisas que o governo poderia fazer a mais. Na verdade, também com relação ou à redução de maior número de encargos, ou à redução de impostos federais, para que a energia fique mais barata, porque isso reverte para o próprio governo. Então, o senhor acha que a ação ainda é tímida do governo? Eu acho que com relação à redução dos encargos e impostos, sim. Por quê? Porque, obviamente, se você reduz o custo da energia, você estimula a produção. Se você estimula a produção, você vai arrecadar mais na ponta de impostos federais, como imposto de renda, PIS, COFINS, sobre o resultado das empresas. Então, esse efeito de redução inicial pode gerar, na verdade, digamos assim, uma arrecadação até maior do que se perdeu agora no médio prazo, né? Então, eu acho que o governo poderia ter feito mais em termos de redução do nível de encargos, por exemplo. Eu tenho até um artigo aqui, né, do presidente da FIEB, José Mascarenhas, que ele diz que a energia elétrica paga por empresas e famílias no Brasil tornou-se nos anos recentes uma das mais caras do mundo, mesmo sendo originada em grande parte de fontes de baixo custos renováveis, como as hidrelétricas. Né? Exatamente. Aí, o que explicar? Como explicar isso? Já que a gente tem a fonte, o custo é barato, difícil. É porque, simplificando, é porque é fácil você mandar colocar um tributo na conta de energia elétrica. Porque se você não pagar a sua conta de energia, que recebeu um tributo a mais, a concessionária, a Coelba no caso, vai lá e corta a sua energia. Então, objetivamente é isso. É fácil botar tributo numa conta de água e numa conta de energia. Então, agora a gente tem que fazer o caminho ao contrário. É o caminho de ir desfazendo isso. Como o João falou, foi, de certa forma, tímida a medida do governo. Uma boa parte da redução que se espera virá desse processo de negociação das renovações das concessões. Porque como os investimentos já foram feitos, o que vai se fazer agora é muito pouco comparado com o que foi feito, não há razão para as tarifas ficarem como estão. Então, elas podem baixar, independente da questão dos tributos. Então,
o governo está tentando antecipar, vamos dizer assim, esse quadro com as concessionárias, apresentando, de certa forma, até impondo condições para quem quiser renovar logo, ou seja, garantir a continuidade da sua concessão. Se não, lá quando vencer, vai se discutir quem sabe, um novo leilão, um novo processo de concessão. Ok, obrigada. Não saia daí, que o programa Indústria em Foco volta já. O Indústria em Foco está de volta com 2 convidados especiais para falar de um tema que interessa toda a população: água e energia. Vamos falar um pouco a respeito de água, né? Sobre a água. No bloco anterior, a gente se debruçou muito a respeito da energia. A respeito da água tratada, tem municípios aqui bem próximos de Salvador que não têm água tratada. E o planejamento também sobre a água para o futuro, né? Já que a gente tem uma população gigantesca, a população de quase 4 milhões de habitantes, e no futuro, daqui a 2 anos, essa população vai aumentar. Como funciona esse planejamento? Bom, o que a gente vê hoje é uma necessidade muito forte de investimentos do Estado, da Embasa, como for, para assegurar que no futuro a gente realmente tenha disponibilidade de água tratada para toda a população. A região metropolitana de Salvador, por exemplo, que tem uma população aí perto de 4 milhões de habitantes, ela tende a crescer muito nos próximos anos. Se a gente olhar um horizonte de 20, 30 anos, a demanda vai crescer extraordinariamente. Então, nos preocupa muito hoje, não só, principalmente pelo lado do abastecimento humano, mas também pelo lado do abastecimento da indústria, como é que o Estado se planeja para identificar aonde estão esses mananciais e planeja esses investimentos para que, no tempo certo, exista essa disponibilidade de água na quantidade necessária e que vá acompanhando o crescimento da população. Então, como você disse, algumas áreas na região metropolitana ainda não tem água tratada na porta. Então, isso é uma coisa que precisa ser superado, são investimentos que precisam ser feitos. Mas, acima de tudo, quando a gente olha no longo prazo, o que está detectado é que nessa região da metropolitana de Salvador, você já tem quase que um estado crítico em termos de disponibilidade e fornecimento de água. E a gente fala da região metropolitana de Salvador, mas no interior do estado da Bahia, né, ainda está mais caótico, porque tem ali na região de Irecê que essa seca foi a maior dos últimos 31 anos, em relação até à barragem de Miroróis, né, que já está cada dia os milímetros vão diminuindo, né? Qual seria a solução para esse difícil, mas olha, é mais investimentos. Como dizem alguns estudiosos, a seca ela é um fenômeno que ocorre dentro de uma determinada frequência. Então, ninguém pode dizer que uma seca é uma coisa inesperada. O que é inesperado é o momento em que ela acontece. Mas dentro de um determinado horizonte de tempo... Mas planejamento já... Exatamente. É necessário planejamento para você fazer um investimento que você tenha uma otimização real de recursos. Então, você tem que ter um planejamento dos recursos hídricos, né? Como é que isso funciona? Que áreas que chovem mais? Da onde eu posso captar água? Como armazenar essa água? Para que regiões, né? Da onde eu devo tirar? Será que eu devo tirar água de Salvador de Pedra do Cavalo? Ou será que eu devo criar uma outra? Já que a região, por exemplo, que mais chove é a região litorânea, por que não criar, de repente, né, um reservatório de grande porte mais próximo a Salvador e deixar a Pedra do Cavalo para abastecer regiões, já que ele está ali no portal do interior, regiões que tem, digamos, uma demanda por água grande, mas que não tem uma oferta tão boa de água. É porque uma região ela é abastecida, mas a outra ela é prejudicada, né? Exatamente. Tem isso. Agora, a respeito da qualidade, né? A qualidade da água da gente, como vocês avaliam a qualidade? Bom, a qualidade da água propriamente dita, por tudo que a gente vê em termos de exames de laboratórios, os dados fornecidos pela Embasa, é boa. A qualidade do fornecimento do ponto de vista de quais são as perdas que ocorrem
como é que, quanto da população de fato é atendida, ou seja, os indicadores outros que não da própria qualidade da água, né? Esse é que existem questões que precisam melhorar muito, sendo uma das principais a questão das perdas, né? Existe uma grande quantidade de pessoas numa cidade como Salvador que não tem uma conta de água para pagar, ou seja, eles acessam a água, mas acabam não sendo tarifados, né? A Embasa considera isso como uma perda, faz parte das perdas, vamos dizer assim, mas que a gente sabe que tem a ver com um trabalho maior que precisa ser feito de administração justamente desse recurso água, que uma organização como a Embasa precisa fazer. Mas também tem um lado social, essas questões sociais de que muitos locais você não tem ainda a qualidade de infraestrutura para permitir essa cobrança da água. Então, qualidade aí, a gente pode olhar sobre diversos enfoques, mas a questão da água mesmo, não me parece que seja o problema. O problema maior é a qualidade vamos chamar assim, dos indicadores. Né? Tem um dado interessante, né, que eu estava aqui olhando, quer dizer, a gente pensa aí, a Bahia é o 6º maior PIB, né, é o estado que tem o 6º maior PIB do país. Né? Se a gente for olhar aí para os dados dos ministérios das cidades, dos 27 estados da federação, a Bahia está em 15º lugar no índice de atendimento da rede de água, quer dizer, apesar de ter o 6º PIB da Bahia, o 6º PIB do país, né? Ainda atrás da Amazônia, do Sergipe, de Roraima, estados que a gente pensaria que seriam, digamos, menos desenvolvidos e a água teria, então, estaria chegando a menos gente, né? Não é o que ocorre na verdade. Ela possui o 12º maior índice de perdas na rede de distribuição de água do país e é a 9ª no índice de atendimento de acesso a esgoto, né? A esgotamento sanitário. Então, na verdade, a gente poderia pensar assim, o desejável é que pelo menos estivesse mais próximo aí ao 6º lugar no ranking, né, de todos esses índices, para estar condizente aí com a importância do Estado no PIB brasileiro. Não defendendo esses números, que são números que precisam melhorar e muito, mas reconhecendo, por outro lado, que a Bahia é um estado que tem uma enorme extensão geográfica e uma população, principalmente no interior, muito dispersa. Então, é evidente que nessa situação, alguns índices acabam sendo muito prejudicados, porque o Estado, justamente, investir torna-se muito mais caro, né, tanto para levar água como para levar, quanto mais ainda para levar esgoto em determinadas regiões do interior. De forma que são as circunstâncias do Estado da Bahia. Então, é um Estado que tem uma população muito grande, uma extensão geográfica muito grande e que acaba resultando em determinados indicadores muito abaixo do que a gente gostaria que fosse a nossa realidade. Já que a gente falou sobre a qualidade da água e do fornecimento da água também, a gente pode discutir um pouco a respeito do fornecimento da energia, né? Como está o fornecimento da energia aqui na Bahia? Recentemente teve algumas interrupções, né, alguns blackouts. Qual o prejuízo para a indústria? Bom, prejuízo para a indústria quando ocorre uma paralisação súbita no sistema, assim, é que em muitos casos as máquinas, os processos, eles interrompidos dessa forma, eles realmente causam prejuízo de funcionamento das máquinas, né, e dos processos. Para você retomar aquilo é um trabalho muito grande, então há uma perda de produção, há uma perda de produtividade. No caso do polo petroquímico e determinadas indústrias que lidam com plásticos, por exemplo, aquilo tudo funciona em altas temperaturas, né? O processo é contínuo. O processo é contínuo. Na hora que aquilo interrompe, você pode imaginar que todos aqueles produtos ficam dentro das máquinas lá e quando a temperatura cai, porque não tem mais aquela energia para ativar aquilo, dá um problema sério. Você solidifica, né? Para você tirar aquilo são dias, você tem que colocar processos químicos para tirar todos aqueles produtos, limpar as máquinas e recalibrar tudo para que elas estejam adequadas, prontas para produzir de novo. O senhor estava conversando comigo agora há pouco e tem até um dado, né, a respeito da ANEEL, que em 2010 teve várias interrupções na Bahia. Exato. No caso do estado da Bahia, algumas regiões, como por exemplo é o caso da região oeste, ela, para o crescimento econômico que está tendo, e populacional também,
ela está com um sistema elétrico, a rede básica de distribuição, como é chamada, relativamente frágil, porque ela é muito demandada, mas ela é um circuito somente, é uma rede só. Então, qualquer coisa que acontece ali é crítico. E isso afeta a qualidade da energia que chega lá, a oscilação da tensão da energia, ou seja, a voltagem às vezes é maior e aí acaba queimando um equipamento, acaba queimando a geladeira de alguém, mas numa fábrica queima equipamentos. E, portanto, isso acaba, do ponto de vista de qualidade da energia, sendo um impacto muito forte em algumas regiões. A região oeste ela é bem afetada em relação a isso, e isso precisa mudar. Existem planos, existem projetos para reforçar essa rede, ampliar essa rede, mas a velocidade do desenvolvimento é muito maior do que a da execução dos projetos. E a velocidade desses investimentos está muito aquém da real necessidade. Então, esse é um tipo de coisa. Com relação a essa questão das paralisações, dos blackouts, ocorre que o sistema brasileiro ele é todo integrado. Então, às vezes, um problema que acontece num estado vem acabar tendo uma consequência desde lá até aqui. E isso é muito difícil administrar quando você tem um sistema todo interligado como nós temos aqui. Então, eu não tenho conhecimento de que especificamente um blackout tenha sido causado na Bahia, a não ser aquele que houve em janeiro ou fevereiro de 2011, e que foi realmente alguma coisa que aconteceu aqui em Salvador, e que por isso mesmo teve consequências muito fortes no polo petroquímico, tendo chegado inclusive a afetar o PIB da Bahia. Exato. Então, assim, tirando esse caso específico, eu não me recordo de outros casos, mas às vezes acontece de cidades na Bahia terem um apagão porque houve um problema maior num outro local, e como o sistema é interligado, vem parar aqui também as consequências disso. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Os temas água e energia são gostosos de se discutir, mas a gente agradece a presença de vocês e até um próximo programa. Muito obrigado. Obrigado também. O Indústria em Foco termina aqui. Se você quiser rever o programa, acesse o site www.canalassembleia.ba.gov.br. Até o nosso próximo programa. Indústria em Foco, um programa do Sistema FIEB em parceria com o Canal Assembleia.